O que sobe ao principado, auxiliado pelos grandes, mantém-se com maiores dificuldades do que o que se elege pelo povo. Acha-se aquele que tem muita gente ao redor, que lhe parece igual a ele e por isso não pode comandá-la, nem manejar como quiser. Contudo, aquele que alcança o principado pelo favor do povo, acha-se só, e ao seu redor ou não tem ninguém ou alguns poucos que não estão aptos a obedecê-lo. Além do mais, não se consegue honestamente contentar os grandes sem ofender os outros. Porém, o povo pode ser satisfeito, porque o interesse do povo é mais honesto do que o dos grandes. Estes desejam oprimir, e aquele não quer ser oprimido. Contra a hostilidade popular, não pode o príncipe jamais estar seguro, pois são muitos. Com relação aos grandes, pode, porque são poucos. Necessita ainda o príncipe viver sempre com o mesmo povo, mas pode perfeitamente prescindir dos grandes, porque pode fazer e desfazer cada dia e aumentar-lhes perder influência a seu capricho. Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Boa noite, eu sou o Jean Gaspar. Está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que vai discutir fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Boa noite, eu sou Henry de Carvalho e esse é o Filosofia no Cotidiano, buscando trazer sempre o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e em proveito da vida humana. Compondo o elenco do programa, quem está sempre conosco é o músico concertista William Gomes, que ilustra ao som do violão as temáticas a serem discutidas. E ao final, sempre faz um comentário estético sobre as músicas. Filosofia no Cotidiano vai ao ar sempre aos domingos, das 21 às 22 horas, com reprise nas terças-feiras, das 20 às 21 horas. A partir desse programa, começamos o ciclo de política, buscando refletir sobre a representatividade no Brasil e no mundo. Acontece a representatividade de fato? Qual o papel e a importância da representatividade para o cidadão? São entre essas e outras questões que iremos abordar o tema da representatividade por meio de diferentes teorias. Essa noite, para expor e responder às questões, estará aqui o sociólogo, professor da Unifig e da Faculdade Senai de Tecnologia Ambiental e doutorando pela Unicamp, professor Evaldo Pioli. Na noite de hoje, vamos refletir sobre a representatividade pelo viés filosófico de Max Weber. O professor Evaldo Pioli irá contextualizar como Weber pensou a problemática da representatividade, partindo da formação da racionalidade moderna, que rompe com a tradição religiosa e teve o desenvolvimento da ciência como objetivo. O professor irá nos esclarecer, segundo o pensamento de Weber, o que é o Estado moderno e nele como se fundamentam o direito e a política, assim como quais são os valores que esse Estado moderno exige para sobreviver. Estando o homem político à frente do Estado moderno, qual é o papel do político? Manter a ordem da qual é exigida pelo Estado, na qual defende o direito de poucos, ou defender o interesse do povo? Há a possibilidade no Estado moderno de existir uma representatividade que irá defender as massas diante de um Estado opressor e que esta representatividade venha a dar os caminhos para a emancipação da coletividade? São entre essas e outras problemáticas que o professor irá nos ilustrar sobre o pensamento de Max Weber. O tema representatividade é de profunda relevância, principalmente neste contexto de eleições municipais. Há que discutir e buscar uma saída para este modelo representativo de governo que se diz efetivamente democrático, mas que traz insuficiências de profundidade social, uma vez que separa a sociedade civil e Estado, política e povo, democracia. A abertura
deste ciclo acerca da política ficará a cargo do professor Evaldo Pioli, que trará uma discussão que foge da superficialidade e adentra em instâncias de uma possível resolução para que a democracia vigore de fato e plenamente. E no próximo bloco, o professor Evaldo Pioli irá expor as suas reflexões sobre o tema proposto. Este programa tem a colaboração de DAF, Soluções Digitais, e Franco e Baixó Móveis. Filosofia no Cotidiano, volta já, não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Hoje aqui conosco o professor Evaldo Pioli, que irá buscar tratar do tema representatividade. Lembrando que nós estamos iniciando o primeiro ciclo sobre política. Professor, fique à vontade para a sua explicação. Tá, então, boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade e ressaltar a importância do programa, né, para nós, e a possibilidade de nós trazermos aqui, no caso, Max Weber, né, um clássico do pensamento sociológico, para a contemporaneidade. É sempre bom. E é um diálogo possível. Eu espero que a gente consiga responder às questões e tratar efetivamente do tema representatividade. A primeira questão que eu gostaria de colocar em relação ao pensamento de Max Weber é que Weber vai nascer, praticamente, a sua vida e produzir as suas reflexões, o seu pensamento, num contexto histórico bastante interessante, de grandes transformações. Praticamente ao final do século XIX, e na Alemanha, por exemplo, onde ele nasceu, nós vamos assistir aí uma série de mudanças e transformações importantes, as quais ele vai viver e sobre as quais ele vai debruçar todo o seu pensamento. Então, praticamente, ele nasce em 1864, né? Ele vai morrer ao final da Primeira Guerra, em 1920. Boa parte dessa produção sociológica dele, de análise política, ele vai produzir no final do século XIX e no contexto da Primeira Guerra Mundial. Isso é importante. Mas o que acontece com a Alemanha? Em 1870, a Alemanha já saía da Guerra Franco-Prussiana e passa por um processo de unificação. Centralização do poder e na sequência, se prepara para a sua expansão imperialista. E cria as instituições políticas. E é sobre isso que Weber vai... Esse vai ser o locus do pensamento weberiano. Por quê? Porque, apesar da Alemanha estar se desenvolvendo do ponto de vista da sua política externa, imperialista, efetuando alianças no caso da Tríplice Aliança, que vai anteceder a Primeira Guerra, sua estratégia militar de expansão, que nós dizemos que é
uma expansão tardia, imperialista tardia, como a Inglaterra já estava e outros países já estavam, a Alemanha sai depois e é essa a causa do conflito. E o que Weber por que ele vai se preocupar com isso? Porque, apesar dessa expansão, desse poderio militar, os militares que saem da Guerra Franco-Prussiana saem fortalecidos, os burocratas de Estado saem fortalecidos, as instituições democráticas do Estado alemão são extremamente frágeis, né? Então, é sobre isso que ele vai tocar. E aí ele vai construir toda a sua crítica. E, basicamente, essa fragilidade institucional se revela pelas interferências do imperador, do Kaiser, no caso, no parlamento, o domínio, no caso, no período de Bismarck, né, sobre o séquito de deputados, enfim, a inconsistência dos políticos, digamos, e das propostas dos políticos naquele momento, o avanço do sindicalismo e, consequentemente, a social-democracia, a importância dela e também, vamos dizer assim, os avanços, entre aspas, o Weber coloca entre aspas, na direção da constituição de uma primeira legislação social por conta dessa interferência da social-democracia. Vamos dizer que a Alemanha foi a primeira a constituir uma legislação social atuando no parlamento, uma legislação trabalhista importante, mas que Weber vai falar, olha, tem também aí, né, um caráter demagógico, essas lideranças sociais-democratas também têm seu caráter demagógico, porque, na verdade, o próprio Bismarck, Bismarck percebe, nesse período, o Estado percebe a importância de uma legislação trabalhista no sentido de cooptar o trabalhador e garantir a acumulação do capital. O próprio Weber toca nessa questão, né? Então, em cima disso, todo o caráter demagógico da social-democracia, que será depois muito bem criticada por Rosa Luxemburgo. Ela vai fazer isso no livro Razão e Revolução. A gente precisa dar uma olhada nisso. Mas o fundamental da obra dele, então, vai ser justamente essa preocupação com aquilo que, vamos dizer, seriam as formas de dominação moderna, a constituição do Estado moderno, que propiciou, no caso das sociedades ocidentais, o desenvolvimento daquilo que a gente chama de economia capitalista, o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo só foi possível, do ponto de vista do Weber, porque houve, se constituiu, digamos assim, um tipo de dominação que parte do Estado, um tipo de dominação que ele vai chamar de racional legal, que propiciou, digamos, esse avanço da economia capitalista. Um Estado laico. Enfim, foi isso a sua preocupação. E aí ele começa a desenvolver aquilo que ele chama em cima disso, dessas reflexões, essa obra sociológica dele, digamos assim, que ele vai produzir um pouco antes do contexto, um pouco antes da Primeira Guerra e tal, ele vai desenvolver aquilo que nós chamamos de uma sociologia compreensiva, para entender. Ele vai falar assim, então por que o homem então passou a viver
sobre um estilo de dominação, ou aceitar esse estilo de dominação capitalista, ou essa forma, né, racional, legal, e aí ele vai se debruçar e se preocupa com isso. Para isso ele vai fazer todo um estudo histórico das sociedades orientais, do mandarinato na China, das sociedades do Oriente, justamente procurando o quê? Comparar o estilo de poder, de dominação, e com aquilo que, vamos dizer assim, culminou na nossa sociedade com o advento do capitalismo. Então ele vai fazer isso, e o método histórico dele é justamente esse, é comparativo, para verificar aquela que seria, então, para a gente compreender, digamos assim, aquilo que acontece com a nossa sociedade, em comparação com as outras. Por que o capitalismo? Por que esse tipo de dominação? Ele vai para isso. Porque ele está de olho onde? Na consolidação da democracia na Alemanha, no Estado alemão. Tem um pouco de nacionalismo alemão nele, né? Sim. Bom, mas o que seria, então, essa sociologia compreensiva? Ele vai dizer, olha, ela é fundamental para a explicação e compreensão da sociedade moderna, um conceito fundamental para entender a sociedade moderna que ele vai desenvolver é o conceito de ação social. Então ele vai falar, olha, toda ação social, ela está carregada num sentido. O sentido, na verdade, é um sentido subjetivo, não psicológico. Isso cabe à psicologia, à psicanálise. Esse sentido subjetivo, esse sentido, está referenciado no outro. Né? Por exemplo, esta emissora de TV, né? Ela tem, nós temos aqui uma diretoria, o dono da empresa, né? O dono da empresa, a sua diretoria, os funcionários, os apresentadores, que constituem uma forma de organização, uma forma organizacional, né? Baseada num contrato. Esse é o sentido. Qual é o sentido? A relação contratual, né? Entre os sujeitos numa sociedade. Então, o contrato, a norma, a lei, os estatutos, seriam aquilo, vamos dizer assim, que o elemento fundamental na sociedade. Foi isso que viabilizou e deu a eficácia para a sociedade moderna, do ponto de vista eficácia, eficiência econômica, garantiu isso, ele vai usar muito esse conceito. Isso que vai constituir o que ele chama de racionalidade moderna. É o Estado moderno. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, não significa que outras formas precedentes não estejam presentes nas relações. Por exemplo, ele vai falar, uma relação pode também, uma ação social pode ser tradicional, baseada determinada por costumes, hábitos. Exemplo disso é o patriarcalismo. Eu sempre toco nessa questão dizendo, olha as mulheres aí na sua dupla jornada de trabalho, né? Se não é um resquício de uma dominação tradicional, que ele vai falar, baseada em estruturas anteriores. A ação social também ela pode ser afetiva, né? Determinada por afetos ou estados sentimentais, né? A gente comumente verifica isso em situações trágicas, né? No caso aí, recentemente aqui, o caso do pai que arremessa a filha, né? No caso, há uma comoção, essa relação é afetiva. Sim. As relações também fundadas em valores, pessoas que defendem causas, ação social, né? Fundada em valores, pessoas que defendem causas de toda a natureza, né? E a ação racional voltada a fins. E é essa a que vai ser predominante na sociedade capitalista, ele vai dizer, que é determinada pelo cálculo racional,
coloca e organiza os meios necessários para o exercício de uma dominação. O agir do homem é estratégico, é pensado. Esse conceito, por exemplo, os frankfurtianos vão utilizar depois e vão chamar isso de, vão se apropriar desse conceito, claro, colocando novas questões, mas vão chamar isso de razão instrumental, um agir instrumental. Então, na sociedade capitalista, o que vai predominar, então, é a ação racional, com relação a fins. Essa mentalidade que vai permitir o desenvolvimento de um tipo de autoridade e de dominação na sociedade chamada por ele que vai ser chamada de racional legal. É o planejamento, os meios para se atingir um objetivo são ações planejadas. Quando você olha uma empresa hipermoderna ou a própria burocracia do Estado, você vai ver que isso, na verdade, está presente e atribuindo sentido. É como o Marx falava, que dizia que a alienação do homem em relação ao objeto do seu trabalho. Digamos que para o Weber a alienação está justamente nessa relação com a burocracia. O objetivo não é do homem, mas é o objetivo da organização. Esse é o sentido. Na verdade, os 4 tipos de ação social, então, estão presentes na sociedade, mas o predominante seria esse racional legal. Cada sociedade também, ou cada região ou localidade, enfatiza um tipo. Eu vou recuperar isso quando nós vamos tocar na questão do poder local, nas eleições municipais, por exemplo, isso se faz presente. Bom, falamos aí então dessa primeira concepção, que é justamente essa. Mas como se constitui isso? De onde vem esse pensar racional que vai? Por que nós estamos fazendo isso? Para tentar explicar justamente o poder, o papel do Estado na sociedade moderna. Então, Weber dirá, e ele vai estudar isso muito bem, de uma maneira aprofundada. Como é que surgiu esse agir racional? Ora, ele vem principalmente por conta de três aspectos. Um processo histórico que combinou 3 elementos. Primeiro, o desenvolvimento da ciência, o método científico, que, digamos assim, vai inserir o homem, né, num tipo de relação com o mundo e com a natureza, né, livre das explicações míticas. Então, isso para ele, ou religiosas e etc. Então, o homem começa a dar um tipo de explicação racional para os seus problemas e na sua relação com a natureza. Outra questão importante foi o papel desempenhado aí, digamos assim, o papel e a importância daquilo que ele chamou de o desenvolvimento de uma ética protestante. Ou que eu coloquei, gosto de colocar um ascetismo pragmático, né? E sua ética do trabalho, principalmente. O trabalho surge aí no contexto da ética protestante, no contexto das reformas protestantes, luterana e calvinista, como um dom, né? Como uma vocação, e com o qual o homem pode garantir seu sustento, a partir do qual o homem também pode acumular riquezas. Essa relação, para ele, foi fundamental.
Foi esta relação, digamos assim, que nesse livro, no livro A Ética Protestante, permitiu o acúmulo de capital, digamos assim, a reserva, a poupança, que vai financiar as corporações no final do século XIX, século XX, que vai garantir. No caso, Weber foi para os Estados Unidos e estudou esse papel do protestantismo na consolidação das grandes corporações, empresas americanas, né? Quem que vai fazer isso? Através dos bancos. Né? Então, essa mentalidade da poupança, que absolve o homem das inibições daquela ética tradicional, medieval, digamos assim, né? Então, vai dizer, incluir o homem, forma novos valores, né? Os valores burgueses, né? E, consequentemente, a nova ordem socioeconômica. Outra questão foi, vamos dizer assim, que ele cita, a da destradicionalização do mundo. Né? No caso da ciência, é o desencantamento. E nesse caso aqui, a destradicionalização do mundo é a substituição progressiva na nossa sociedade das relações baseadas em critérios pessoais por critérios fundados em leis, contratos, etc. Mas, para isso nós temos que entender um pouquinho como que para isso, por exemplo, você pode observar, no caso aí, as formas burocráticas de dominação. Né? Essa destradicionalização, como eu disse, o exemplo da emissora de televisão, as relações fundadas em contrato. Aí a burocracia vai ter um papel importante, porque ela vai dar um imenso poder para o sujeito que está no topo. Né? Então, através da hierarquia legitimada pelo contrato, no caso, por exemplo, eu gosto sempre de dizer que na burocracia, o diploma, o certificado, a competência técnica ou a especialização técnica substitui o nascimento, né? Então, se você, no período medieval, os critérios para exercício do domínio estavam baseados em critérios de consanguinidade, né? Digamos assim, que nós vivemos a sociedade do diploma ou das relações contratuais, onde há aceitação do outro ao domínio. Ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, então tá, como que essa racionalidade vai contribuir então para consolidar aquilo que nós chamamos de Estado moderno? Então, para ele, o direito e a norma vai constituir uma necessidade racional fundamental para a sociedade, porque é ela que vai, vamos dizer assim, resolver os conflitos, né, e as incertezas do homem na modernidade. Esse é o elemento central numa sociedade de massas. O direito e a política, então, foram secularizados durante a Idade Média, no início da Idade Moderna, desvincularam-se da religião e das concepções metafísicas da filosofia política clássica medieval. Então, nós tivemos essa... mas vejam bem, essas formas precedentes deram contribuição. Por exemplo, o direito canônico, enfim, deu uma contribuição para a consolidação desse direito moderno que nós chamamos. Permitiu o desenvolvimento do capitalismo a partir do estabelecimento dessas relações contratuais que eu falei. Então, o Estado racional, diz Weber, é o único que pôde florescer o capitalismo moderno, porque ele comparou com as sociedades
anteriores, né? O mandarinato na China e outro. Esse descansa sobre um funcionalismo especializado e um direito racional. O direito e a política tornaram-se um instrumento racional de controle comportamental da sociedade pelo Estado, controle esse feito via mecanismo político de canalização de anseios sociais. Então, o direito veio para criar um sistema de regras de gestão, digamos assim, das massas na sociedade moderna. Ele fala, é uma necessidade essencial a burocracia e o direito, uma necessidade essencial e fundamental da modernidade, sem a qual a sociedade não poderia se reproduzir. O capitalismo, o próprio capitalismo, não poderia se consolidar como tal. Então, diante disso, qual seria então o papel do Estado? O papel do Estado, na perspectiva de Weber, é justamente o de ser, né, um tipo específico de associação política definida, né, digamos assim, pelo exercício da coação física. Nesse aspecto, o Weber vai concordar com Trotsky quando vai dizer que todo o Estado se fundamenta na coação. Só que esta coação, veja bem, uma coação, e aí depois eu gostaria de discutir mais, aprofundar um pouco essa discussão, baseado num tipo de legitimidade ou de aceitação, né, uma autoridade legitimada por um sistema de regras ou de normas. Isso também são dois conceitos de legitimidade e autoridade fundamentais para entender o Weber. Por exemplo, o que seria a autoridade? Exerce a autoridade a pessoa ou o grupo de pessoas que tem legitimidade. E no caso da sociedade moderna, essa legitimidade está baseada no quê? No estatuto legal, nas formas legais de organização, nas normas, que, vamos dizer assim, dão legitimidade ao exercício da dominação. Ou seja, a dominação e a autoridade se faz pela legitimação que a sociedade atribui ao dominador, né? E no caso, o que legitima isso? É um sistema de regras, um sistema de normas, enfim. Nós aceitamos porque é uma regra, uma norma. Um sistema de regras, podemos dizer que ali estará também representando o povo, claro, os representantes políticos, vereadores, deputados, presidentes, etc. É isso? Com certeza. Professor, é uma pena termos que ir para o nosso break comercial. Obrigado por sua exposição. E no próximo bloco continuaremos com o sociólogo, professor da Unifig e da Faculdade Senai de Tecnologia Ambiental e doutorando pela Unicamp, Evaldo Pioli. Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho.
Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse terceiro e último bloco, continuamos com o professor Evaldo Pioli, agora respondendo algumas questões acerca dos problemas levantados por ele. Bom, Henry, você gostaria de dar início às questões? Sim. Vamos lá. Professor, me diz uma coisa. Bom, o interesse do programa é sempre voltar para as questões postas no cotidiano. Então, na primeira parte, o senhor fez uma explanação bastante aprofundada sobre Max Weber. Claro que às vezes o tempo limita essa explanação, mas aí vem a seguinte questão. Nós estamos vivendo agora um momento de eleições, né? Já tivemos aí o primeiro turno. Algumas cidades ainda vão passar pelo segundo turno, mas a questão que fica para nós é a forma representativa que nos é colocada, né? Quer dizer, do qual o Brasil, como se diz, do qual o Brasil dispõe, né? Então eu fico pensando o seguinte: como é que cabe essa ideia da autoridade, da legitimidade dentro deste processo representativo, e aí pensando mais a questão dos partidos políticos, de acordo com a posição do Max Weber? Olha, eu responderia para você da seguinte forma. Eu acho ele vai dizer, olha, quais são os elementos que constituem o Estado e a dominação moderna? Olha, ele falou assim, já dissemos, o racional legal é o predominante. Mas não significa que as formas precedentes não estejam presentes. Por exemplo, ele vai falar da dominação tradicional, que é aquela fundada num poder presente, fundado nas tradições e nas relações pessoais, né, típicas do período feudal. Não significa que essas não tenham desaparecido, elas persistem no âmbito da política moderna. A carismática, ele vai falar, porque aí os seguidores dos profetas vão canalizar seus anseios em lideranças, em pessoas dotadas de carisma, que surgem no âmbito da sociedade, das relações sociais, como portadores de um anseio popular, que se tornam lideranças políticas. Então, e as formas racionais, por exemplo. No caso, então, o que seria a autoridade? A autoridade é quando um sujeito, a sociedade, exerce autoridade àquelas pessoas ou grupo que tem o respaldo da sociedade, seja por tradição, por carisma ou fundado em critérios racionais legais. Você me pergunta, no caso aí, dos partidos, né? Então, sobre o sistema representativo. Olha, o sistema representativo, então, ele vai, do ponto de vista ideal, do ponto de vista racional, ele seria aquele instrumento, né? Assim, o elemento chave aí nessa aceitação, no consentimento da sociedade, quando transfere o seu poder
por um representante, ou por um grupo de partidos, ou um grupo qualquer, um partido político, ou uma pessoa, seja por carisma, por tradição, ou por critérios racionais. Então... ou por alienação também, né? Por total alienação. Por exemplo, o que é o sistema representativo? Sistema representativo. Bom, primeiro vamos falar, partido. Partido é uma associação, grupo de pessoas com a finalidade de poder. Disputa o poder. A natureza do partido político não é outra senão a disputa do poder. Um grupo de pessoas. O Weber vai colocar, ele disputa, são associações políticas de disputa do poder que querem o poder, pretendem o poder. Né? Então, são que na Constituição da sociedade moderna vão representar esse papel. Bom, as lideranças, os políticos que se associam livremente a esses partidos vão disputar as eleições, né, sob o critério da representação. Mas aí você tem as formas de representação. Ou presidencialismo, ou parlamentarismo. Não cabe aqui a gente discutir, mas o Weber analisou os dois. Mas o que ele vai falar sobre a representação política, principalmente quando você transfere o seu poder para um político, um candidato? Ele vai falar, olha, o sistema então, isso aí é um sistema de acesso ao poder. Né? Em relação ao poder, o representante é aquele que vai exercer um tipo de mediação, né? De mediação, e o representado, o sujeito que votou, o mediado. Então, muitas vezes, por exemplo, e aí o Weber analisou isso já lá no século XIX, final do século XIX, na Alemanha, analisava isso aí. Ele vai dizer assim, o que acontece com o parlamentar, ou o vereador, ou o deputado, via de regra? Ora, pode ser que ele venha, mesmo sendo eleito por um grupo interessado, ou um grupo de empresários, ou um movimento social qualquer, reivindicativo, no processo político, no momento a partir da sua posse, e na convivência com seus pares no Congresso, ele pode desvincular-se da identidade que ele possuía antes. Né? Por quê? Porque antes da eleição, por exemplo, então, esse vínculo que ele tinha com aquele grupo pode ser desfeito. Por quê? Porque ele passa ali, no exercício da atividade parlamentar, entre aspas, de defender o interesse geral. Quer dizer, é aquilo que a gente tem hoje no Brasil, quando, por exemplo, um político muda de partido, quer dizer, ele se dispõe com relação a um partido, tem toda uma via de pensamento em cima dele, o eleitor confia no pensamento no programa do partido, e nesse homem como representante desse partido e de si, e aí esse homem, à medida que ele chega no poder, ele se desloca para outro partido, inclusive às vezes até em contradição ao próprio partido anterior, é isso? Não? Seja por oportunismo, seja mesmo porque é próprio da atividade parlamentar, pensar o todo. Fazer o jogo do Estado. Fazer o jogo do Estado. Por exemplo, há uma razão do Estado, né? Digamos assim, como os anarquistas diziam. Né? Há uma razão do Estado. Por exemplo, eu dei acho que até posso dar esse exemplo. Por exemplo, um professor da rede pública de ensino, militante sindical, que se torna deputado ou vereador, né? Ele se transforma num homem de Estado. E, portanto, será um ex-professor. E deixa de lado... Dialeticamente falando, ele se torna um ex-professor. Deixando de lado todos esses ideais de professores. O Weber vai falar, ele pode fazer disso, transformar isso numa... ele se transforma num político profissional, digamos assim, que é bastante criticado por Weber, porque
essas formas de representação criam, vamos dizer assim, essa oportunidade para a pessoa viver da política, né? Que ele fala assim, ó, existem os sujeitos aquelas pessoas que defendem causas, esses vivem para a política, né? Seja qual causa for, ele vive para a política. E tem aqueles que vivem da política. Né? O que ele fala, uma coisa não exclui a outra. Um sujeito pode viver para a política e, ao mesmo tempo, viver da causa que ele defende. Né? Agora, ele fala assim, o político profissional, esse nós temos que tomar cuidado, é aquele que faz ad eterno, né? Isso, a razão a sua profissão. Né? Isso daí, ele fala, ele era contra isso. Porque isso perde o sentido exatamente do significado, na verdade, do que seria a atividade parlamentar. Mas é parte desse jogo da democracia, né? De massas e do Estado. Né? Entendi. Então, professor, dentro desse contexto de Estado moderno, do qual você apresentou para nós, nós podemos aqui refletir qual seria o papel do político, que claramente nós sabemos que não é de ser um político profissional. Hoje o político da qual nós temos aí, geralmente eu acho que ele, vocês me corrijam se eu estiver errado, eu acho que ele mais defende seus interesses próprios do que os interesses até do seu próprio bairro, quando se trata de um vereador. Então, Evaldo, diante disso que eu coloquei, eu queria que você nos explanasse um pouco mais se há hoje ainda uma possibilidade, nesse Estado moderno, tal como ele está posto, de existir uma representatividade que irá defender as massas diante desse Estado mesmo que você falou, um Estado opressor. E que essa representatividade possa dar os caminhos para a emancipação do povo, ou seja, da coletividade. Existe, será por meio da representatividade, ainda essa possibilidade? Ou teríamos aí que ter um novo Estado, vamos dizer assim? Só para completar, Jean, Tá. a sua questão, assim, Claro. você consegue entender, ou Weber chega a tocar na superação, né, desta condição superestrutural que você coloca, que é a relação do poder, essa relação de dominação e tal, e das formas jurídicas, portanto, né, e do Estado, você consegue ver a superação disto na modernidade, segundo Weber? Primeiramente, tratar da questão do Jean, na verdade, ele coloca o seguinte, né? No livro Ciência e Política, Duas Vocações, que é um pequeno livro que ele escreveu justamente falando quando ele define, separa a atividade científica da atividade de ciência, tem um trecho lá que ele fala uma coisa que é bastante interessante. Ele diz assim, na luta política, por exemplo, os que vivem, vamos recuperar um pouco da fala anterior, os que vivem para a política têm uma causa, têm uma trajetória de luta, têm uma trajetória pessoal envolvida nas lutas políticas no sentido mais amplo, né? Essas pessoas têm esse histórico, faz da causa sua razão de viver, a luta mexe com a sua autoestima, né? O que não significa que ela venha viver da política a mais à frente, isso ele fala. Mas ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, existem dois tipos de pessoas que ingressam na política, né? Aquelas que têm o que ele chama de ética da convicção. A ética da convicção, elas defendem uma causa, têm valores, princípios, um lastro, um tipo de reivindicação, atualizando as palavras aqui, né? Um lastro, um vínculo com a sociedade nessa sua trajetória, defende, tem convicção por conta desse histórico pessoal, defendem causas. Mas ele vai dizer assim, existe um tipo de político que é melhor ainda que esse, né? Que é o que tem a ética da responsabilidade. E a ética da responsabilidade, ele vai dizer, são aqueles sujeitos que
não abandonam suas causas, que se responsabilizam pelos seus atos até as últimas consequências, mantêm a sua coerência, o seu conteúdo político. Estes têm uma obrigação fundamental, né? E esses têm um papel importante, né? E aí seria ideal que todos tivessem, é o papel de promover a educação política do povo. Que é o que ele fala, olha, na verdade, essas formas massificadas de eleição, esse mercado eleitoral, digamos assim, ele vai falar da propaganda, nos trechos do livro Economia e Sociedade. Ele fala, já no século XIX. Então ele vai falar desse papel, desse mercado. Ó, os partidos disputam o mercado eleitoral e muitas vezes alienam, né? Ou ludibriam o povo, né? Ludibriar o povo, o eleitor, justamente se descompromissando exatamente com as causas sociais, com o futuro do Estado, com o futuro da sociedade, né? É importante você ter essa coerência na luta política e esse papel na educação política do povo. Então, o papel do parlamentar, se você quiser entender assim, talvez seria esse de promover essa educação política, que é o que nós não vemos, né? Você quer levantar mais alguma questão? Vamos para nas nossas últimas questões. Eu gostaria de fazer uma provocação para o professor Evaldo, porque assim, o professor Evaldo, queria deixar claro que é amigo pessoal, nós trabalhamos juntos, dividimos lá o mesmo espaço na Unifig, e eu gostaria de provocá-lo no seguinte sentido, quer dizer, ele colocou há pouco, né, Evaldo, você fez a seguinte colocação, né, de que o Weber vê a alienação na política, no poder, né? E o Marx vê a alienação nas questões materiais, né? Na relação de trabalho em si. Como é que o Weber, como é que você explica essa ideia do Weber de colocar como determinante a questão superestrutural do poder? Primeiramente, ele não está preocupado com isso, né? Essa questão de superestrutura, infraestrutura, para ele não é uma questão... Estou colocando superestrutura no sentido ideológico, no sentido político, no sentido da organização jurídica do Estado. A organização jurídica. Olha, você recuperando aí o que você falou, ele vai dizer o seguinte, olha, na verdade, as formas de dominação, elas são estabelecidas por um tipo de relação que envolve aquilo que eu falei da subjetividade, ou do sentido subjetivo. Por exemplo, você tem uma estrutura burocrática, uma empresa capitalista, moderna, com toda a sua estrutura burocrática, fica difícil você identificar, por exemplo, do ponto de vista, né, da classe, né, digamos, aquele que seria ideologicamente o trabalhador e o empresário, né? Porque ideologicamente, por exemplo, você tem uma classe de executivos ou trabalhadores de escritório que estão vinculadas quanto mais você sobe na hierarquia, mais próximo ao poder você está. Mais recompensado pelo poder você está. Isso acontece na política, nas organizações. Mais seu sentido, né, seu vínculo subjetivo, né, está ligado à organização, à importância. Essa é na hierarquia e na burocracia que o homem se aliena do outro. Numa sociedade onde o saber é poder, onde existe, por exemplo, o segredo profissional. Eu não passo o conhecimento, o saber, vamos dizer assim, segrega as pessoas, né? Determina o que cada um é no campo organizacional. Então o Weber vai dizer, olha, isso é fundamental para a gente entender como se dá. Por quê? Por que a pessoa aceita? Porque alguma recompensa ela tem. No caso da classe de executivos,
Se você olhar no ponto de vista, analisando o ponto de vista do trabalho, qual é a recompensa do alto executivo? É o seu padrão de vida, o seu poder de consumo, o tempo de trabalho, né? O seu esforço de trabalho, a coação, né? E a aceitação da dominação é recompensada com algum tipo de benefício. O salário como remuneração que lhe permite ter acesso a bens de consumo. Isso que torna os homens, mesmo no campo empresarial, mas tão distintos. Eu queria, depois, se houver oportunidade ainda, então não sei se eu consegui responder a tua questão. Sim. Tudo bem, mas eu acho que você terá na universidade. Os alunos que estarão assistindo, que são parte dos nossos telespectadores, estarão recebendo a minha resposta em sala de aula. Então, eu acho que nós podíamos reservar um tempo para falar um pouquinho desse processo eleitoral, que eu acho que eu queria, pelo menos, concluir, falar um pouco. Nós estamos vivendo esse momento eleição, das eleições municipais. Eu queria tipificar, falar um pouco sobre isso, como que o pensamento de Weber ajuda a gente a entender isso. Assim. Professor, então eu queria que você desse agora para nós as suas considerações finais sobre a representatividade política, principalmente sobre as questões municipais e também da perpetuação e dos políticos carismáticos que estão aí na moda no Brasil e no mundo. Pois é, bem pertinente sua pergunta, porque é exatamente isso que, vamos dizer assim, caracteriza os partidos brasileiros. Né? Seja, aí, voltando um pouco, a dominação tradicional. Está nas formas de todo tipo de clientelismo, todo tipo de relação pessoal que se estabelece, às vezes acima das regras, das leis, das normas e das propostas partidárias. O carisma dos líderes políticos que acabam criando seu séquito e atuando para dar recompensas a esse séquito político no controle do poder local. Isso Weber já via na Alemanha, né? E o papel, né, dessas... e a inconsistência partidária. Né? Isso nas cidades do interior, aqui na Grande São Paulo mesmo, os partidos não têm a mínima importância. As coligações são feitas em torno daquilo que Weber chamou de coligações ou partidos de patronato. Né? O que é o patronato? Patronato é você distribuir cargos. O sujeito pega o líder político, pega um sujeito que está num ponto estratégico, num lugar que atende muita gente, num hospital público, um professor da escola pública, faz a cooptação desses, colocam na legenda, saem como candidatos, esse vai angariar votos das famílias, dos amigos, das relações que ele tem, sem a mínima consistência política, programática, partidária, né, de partido, proposta de partido, que vai repercutir na consistência das políticas públicas. De que maneira? Olha, primeiro, ele tem a Câmara de Vereadores, digamos, na mão. Né? Ele faz o que ele quer, passa o projeto que ele quer, sem reflexão nenhuma, sem debate social nenhum. Isso é um típico do controle tradicional do cacique, característico do poder local. E a inconsistência das políticas, principalmente porque elas são descontínuas, né? Esse aqui eu crio o programa X para atendimento de criança, programa Y. Essa coisa do carisma é muito interessante, porque você tem que olhar, por exemplo, você olha os carros de som, os candidatos, os panfletos dos candidatos, por exemplo, as figuras típicas, carismáticas, por exemplo, Roberto do Açougue, Neidinha da enfermaria, Tião da farmácia, Paulo do sítio. Tem um lugar aí, que eu não vou citar a cidade, que o cara,
ele assumiu a personalidade do Augustinho. Ele comprou um Santana amarela, se veste que nem Augustinho, do programa da TV Globo, lá, eu esqueci o nome do programa. Ele assumiu, a foto dele é o Augustinho e o cara vai ganhar. O Augustinho para vereador. Na minha cidade, eu não vou citar o nome, tem um sujeito que na eleição passada se colocou, me ajuda que eu te ajudo. Né? Me ajuda que eu te ajudo, me ajuda que eu te ajudo. E aquilo, ele é um servente de pedreiro, e aquilo criou uma comoção, e ele foi lá para o poder. Quer dizer, não tem interferência. Então, ele não tem consistência política. Aquilo que o Weber fala da trajetória política, de quem vive para a política. É importante na eleição agora, nós falamos em educação política, sabemos escolher o candidato, a trajetória política, se ele estava envolvido na luta política, não oportunistas, né? Isso nós estamos cheios. Isso reforça o caciquismo local, o mandonismo local. Isso é importante, né, ressaltar nas eleições municipais. Isso fragiliza os partidos em nível nacional também. A inconsistência política em nível nacional. É daqui que essa base, esse enraizamento dos partidos é que vai, vamos dizer assim, demonstrar toda a fragilidade que são os partidos no âmbito nacional, na política, na condução da política nacional. Bem, professor, agora primeiro gostaria de agradecê-lo, né, e já de antemão convidá-lo para próximas gravações, né, para futuras apresentações aqui no programa, e gostaria de chamar o professor William Gomes, né, para estar explicando esteticamente as músicas que ele escolhe durante o programa, né? No programa de hoje, executei a peça para violão solo chamada Homenagem pelo Túmulo de Claude Debussy, do compositor Manuel de Falla, grande nome da música na Espanha, homenageando outro grande compositor francês contemporâneo dele. Escolhi essa peça pela importância dela no repertório violonístico e também na música do século XX. Como percebemos, a música no século XX é totalmente livre, desprendida dos padrões do tonalismo, ou seja, música que expressa total ausência da razão. Bom, estamos encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. Gostaria de agradecer a presença do professor Evaldo Pioli, aos telespectadores, ao Henry mais uma vez, meu companheiro, ao William Gomes e a todos aí que nos acompanharam pela TV Cantareira. Visite o nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e envie suas sugestões, críticas e perguntas para o nosso e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Gostaria de agradecer aos nossos colaboradores DAF Soluções Digitais, Franco e Bachó Móveis. No próximo programa continuaremos com o ciclo de política. Boa noite e até lá.